Boa noite. Eu comentava com os nossos amigos do estudo ontem que sair nesse frio e vir à casa espírita faz com que a gente ganhe algumas encarnações, sabe? Então, parabéns para todos nós que não desistimos e cá estamos. Brincadeiras à parte, não é? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão no Evangelho de Jesus, e hoje, para isso, nós vamos usar o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Coletânea de Preces Espíritas, uma coleção de preces que Kardec muito generosamente nos oferece nesse capítulo, não é? Com o objetivo de nos ajudar a entender o objetivo da prece, para nos ajudar a nos dirigirmos à espiritualidade em várias situações. O capítulo é extenso e antes de cada prece ele começa, obviamente, falando do Pai Nosso, não é? Parágrafo por parágrafo, nos ajudando a entender com maior profundidade essa prece tão conhecida mundialmente, deixada por Jesus. Mas ele também sugere uma série de outras preces relativas aos mais variados assuntos, né? De quando estamos em todo tipo de dificuldade, ou quando queremos orar por alguém, ou quando tem alguém doente, enfim. O capítulo é interessantíssimo, tem uma introdução antes de cada prece, onde ele faz algumas reflexões sobre aquela situação a qual a prece se dirige. Mas o mais importante nesse capítulo é a gente entender, e é o que ele também fala, não é? Qual que é o cerne da questão do orar? Qual que é realmente o objetivo, mas também como orar bem? Pode parecer estranho, mas talvez valha muito a pena, e isso ele faz magistralmente nesse capítulo, a gente refletir a respeito de como temos orado. A primeira coisa que ele nos lembra, né, ele diz assim: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. E essa é uma frase que vale para tudo, não só para a questão das preces, não é? Por quê? Porque o nosso pensamento, e a gente já vem refletindo sobre isso aqui ao longo das explanações, ele é o nosso grande direcionador. Os pensamentos e os sentimentos que nós alimentamos em nós vão determinar as nossas ações, vão determinar as vibrações que nós emanamos e, consequentemente, quem nós atraímos, não só desencarnados, encarnados também. As nossas atitudes também fazem com que as pessoas se sintam mais ou menos atraídas por nós e mais ou menos atraídas de forma positiva ou não. Mas em relação à prece, isso não vale menos e é muito importante, porque Kardec, quando fala, não é? A forma não é nada, o pensamento é tudo, ele está falando da intenção. Com que intenção eu estou falando aquelas palavras? Eu estou me direcionando ao alto? Que tipo de pensamento determinou que eu, neste momento, me recolha e faça uma prece? Isso é fundamental, não é? E é fundamental por quê? Porque isto vai muitas vezes determinar a nossa capacidade de absorver a ajuda que virá. Porque a ajuda sempre vem, nem sempre do jeito como a gente está imaginando ou querendo. Muitas vezes nós rezamos, pedimos coisas muito específicas e aquilo não acontece. E muitos de nós vamos, às vezes, ter algumas atitudes rebeldes. Que adianta? Rezo tanto, peço tanto, parece que quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, tudo está errado, nada certo, né? Ao invés de tentarmos compreender quais as respostas que vêm. Tem um aspecto da prece que é muito interessante a gente entender, que é, conforme nos dirigimos aos nossos mentores, ao Pai, a Jesus, não é? A intensidade no sentido da confiança que eu coloco naquilo, eu mobilizo de dentro para fora uma energia. A nossa frequência vibratória, ela se intensifica e com isso eu impulsiono o fluido cósmico universal.
Fluido cósmico universal é um fluido. Fluido o que é? Fluido é um elemento que flui, que caminha, não é? E nós vivemos mergulhados, o universo está mergulhado no fluido cósmico universal. É a partir dele que todas as demais coisas surgem. As diferenciações do fluido cósmico universal geram, né, os elementos químicos, geram os mundos. E nós, com a força do nosso pensamento, com a nossa convicção, conseguimos impulsionar o fluido cósmico. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que toda prece é ouvida. Toda prece vai chegar no endereço que a gente, né, para o endereço que a gente está enviando. A grande questão é que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, e aí entra a importância da nossa postura. Será que eu não fui ouvida realmente? Ou será que eu é que não estou sabendo interpretar a resposta a essa missiva que eu mandei, né? Ó, gente, estou precisando disso aqui, não é? Então, a primeira coisa a pensar é como oramos, no sentido de qual é a nossa abertura para receber a resposta, porque resposta tem, não é? Talvez por isso mesmo, né, Kardec coloca aqui nesse capítulo que um dos objetivos dele colocar as preces é até para ajudar as pessoas que têm dificuldade em expressar suas ideias, mas também, e aí eu achei isso interessantíssimo, nos ajudar a fixar algumas ideias e chamar a nossa atenção para alguns princípios da doutrina espírita, e um deles é a humildade, né? Será que nos dirigimos ao Pai, aos nossos amigos, quando oramos com humildade, no sentido de falar, não estou dando conta aqui, você pode me dar um help? Ou fala, pelo amor de Deus, você tem que fazer isso, porque às vezes a gente exige, né? E aí é claro que nós não vamos ser capazes de perceber o tipo de ajuda, porque às vezes a ajuda é sutil, é um pensamento, é uma inspiração, é um livro que a gente abre e tem uma palavra ali, mas se eu não estou aberto a isso, a resposta vai passar e eu não vou ver. E isso tem a ver com essa questão doutrinária, não é? Do quanto nós nos abrimos para as respostas que a vida vai nos dando. Porque a gente às vezes fixa o pensamento numa direção e aí não vem do jeito que eu queria, eu acho que eu não fui atendido, que eu não sou ouvido, não é? Então, é fundamental que a gente se lembre, não é, dos objetivos da prece. Pedir, e esse a gente sabe bem, nem vou perder muito tempo aqui, porque eu sei que a gente é master, não é, pós-doutorado em pedir, todo tipo de pedido. Agradecer mais ou menos, às vezes a gente esquece, mas a gente também sabe, não é? E louvar. Eu queria falar um pouquinho sobre louvar, porque nós louvamos muito pouco. Louvar é enaltecer, é reconhecer, por exemplo, a beleza, a grandiosidade, as oportunidades. E por que é importante que a gente também faça esse tipo de prece? Porque é, como diz Kardec, o objetivo principal da prece, Joana de Ângeles fala a mesma coisa, é elevar a nossa alma a Deus. Mas ambos vão dizer uma outra coisa muito interessante. A gente não deveria elevar a nossa alma a Deus só quando a gente precisa. A prece deveria ser um hábito cotidiano. E quando nós louvamos, nossa, que lindas são essas nuvens, olha essas estrelas no céu, que grandiosidade do Pai que nos permite ter uma flor. Outro dia a gente estava saindo aqui do AMA, passamos por uma casa que tinha uma, ele está lembrando, umas flores, elas abrem e fecham rapidamente, são flores que acho que duram uma noite, né? A florada é muito rápida. E a gente ficou tão encantado com aquilo, né? Com a beleza daquilo, a gente às vezes esquece de enaltecer, de lembrar quanto nós recebemos sem perceber. E focamos a nossa atenção no que não está bom, no que está feio. É claro que isso chama atenção, mas na medida que nós também abrimos o nosso olhar para isso, e a prece nos ajuda nesse sentido, nós vamos revendo inclusive a vida,
como ela é, como a gente sente, vamos revendo a gravidade das dificuldades. Então, a prece nos ajuda nisso também, e louvar ajuda nisso, a nos habituarmos a desenvolvermos pensamentos positivos a respeito do nosso cotidiano, a não vermos só as dificuldades. Gente, nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, em transição, inegavelmente, não é? Por todas as características que a gente tem visto do nosso planeta atual. Então, a gente precisa estar muito fortalecido para não acreditar que só as dificuldades é que estão imperando. É uma limpezona no sentido de, estamos fazendo faxina na casa para ver o que vai ficar de bom, o que vai reciclar, o que não serve mais. É claro que está um tanto quanto bagunçado. Imagina se a gente não se fortalecer. E nós temos, não é, esse instrumento tão fácil que não depende de lugar, não depende de palavras bonitas, quem sabe falar melhor vai ser melhor atendido. Isso é transformar Deus num ser humano, né? E ainda num ser humano bem mesquinho. Então, assim, quão poderoso é esse instrumento simples, que não tem lugar, que não tem tempo, que não precisa de frases longas. O Kardec fala, concisão, simplicidade, objetividade são características, né, do bem-orar, se a gente pode dizer assim. E que a prece tem esse objetivo de nos aproximar do Pai, que é amor, que é bondade, que é beleza, que é verdade. Então, Joana fala uma coisa, né, eu me permiti olhar um pouquinho mais sobre prece, além do Evangelho, e até fica aqui a sugestão, nesse livro dela, Vidas Vazias, capítulo 12, ela vai falar sobre a importância da prece. E ela começa dizendo algo muito importante. Ela diz: orar nutre a alma com equilíbrio e paz. Porque é isso, nos coloca nessa posição de nos abrirmos para o melhor. Nos coloca na posição de estarmos mais receptivos a intuições, né? A ideias que vão fazendo com que a gente de repente fale: nossa, estava tão esquisito quando comecei, agora parece que meu coração está até batendo mais tranquilo, porque eu me permiti me abrir para esta dimensão superior, amorosa. A prece tem esta finalidade, esta capacidade de nos trazer isso. E ela continua: a paz restabelece o ânimo, não é? Essa força, não, vamos lá, né? A nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coragem. E ela ainda vai além, ela fala: orar preserva a lucidez mental, trazendo segurança, porque é claro, retomando Kardec, quando nós fazemos uma prece com a intenção de realmente recebermos aquela ajuda, porque reconhecemos que naquele momento não estamos dando conta, mas com toda a sinceridade do nosso coração, as intuições virão. Um amigo que faz 300 anos que não liga, ele fala: ai, amiga, estava pensando, não sei, de repente pensei, você está tudo bem? E aí você vai poder trocar ideias, porque ele também recebeu, dá uma ligadinha para a Bia, que ela não está legal hoje. E com isso a gente vai tendo novas ideias, resolvendo as coisas de uma outra forma. Por isso a prece ajuda a preservar a lucidez mental e nos dá mais segurança, porque a gente começa a perceber uma movimentação às vezes sutil na nossa vida que a gente não entende muito bem por quê. Mas conforme nós vamos refletindo, a gente vai vendo que é porque o hábito da prece nos coloca também em contato com vibrações superiores, com vibrações saudáveis, com energias amorosas, né? Por isso, tanto Kardec quanto ela vão falar que a gente deveria fazer preces frequentemente, não só quando a gente precisa. Ter o hábito da prece, mas não aquela prece, né, gente? Para nós, tá, céu, santificado seja o nome, acabou. Já fiz minha... Não. A prece sentida, refletida, meditada, que vai nos ajudando, inclusive, a colocar ordem interna. Por que
Os hindus falam tanto dos mantras. O mantra é uma repetição, mas é uma repetição sentida. A prece é um mantra. Quando eu repito uma prece sentindo cada palavra, eu vou ampliando o meu estado de abertura de consciência para energias saudáveis, amorosas, de mesmo teor vibratório, né? Agora, aquilo que a gente comentava, nem sempre a resposta vem como a gente gostaria. E aí é importante entender por quê, né? Primeiro porque às vezes, por mais que a gente queira muito uma coisa, nem sempre é o melhor. Os espíritos vêm além do que a gente consegue ver com esses olhos carnais. E às vezes aquilo que a gente quer muito vai trazer algumas consequências que não vão ser tão boas, embora na aparência aquilo seja maravilhoso. Eu quero muito que aquilo me aconteça. Às vezes é porque a gente não está pronto, acreditem, para usufruir daquela benção, daquela benesse. Meu pai tinha um ditado na simplicidade dele que dizia, né, que caipira quando come melado se lambuza. Eu sou caipira, quem é do interior é caipira, não tem nenhum demérito aqui, não estou falando de forma pejorativa. Quem é do litoral é caiçara, quem é do interior é caipira. O caipira é o simples. E o simples, quando come uma coisa muito gostosa, ele não sabe como comer, faz uma meleca, uma lambuzeira. E a gente é um pouco assim. Às vezes, algumas coisas nos dão tanto encantamento, tanto prazer, que a gente acaba exagerando um pouco e se perdendo naquilo. E a espiritualidade amiga sabe quando a gente está pronto para usufruir realmente de algo. Por isso que, né, os nossos amigos vão falar, não, deixa ela esperar mais um pouquinho, a Bia não está pronto para isso não ainda. Os que não gostam tanto da gente, não deixa, vai se lambuzar mesmo, que é isso que a gente quer. E aí, se eu tenho a prece, eu também me blindo, porque eu vou entrando em contato com essas vibrações amorosas dos nossos amigos, não é? Além do que, quando algo que nós pedimos não nos acontece, pedimos com toda a força, com toda a fé, e você fala, gente, mas que será? É porque aquilo era um aprendizado necessário e a luta nos fortalece. A menos que a gente caia na armadilha de, ai, coitadinho de mim, nada dá certo. Será? Que aí entra a prece de novo. Senhor, me ilumina. Abre a minha forma de enxergar as coisas. Eu tô achando que nada dá certo, mas se você, né? O Senhor, você, cada um com a sua intimidade com o Pai, que é o Senhor de todas as coisas, não está me permitindo, deve ter uma razão disso, então me dá condições de entender. Por isso a importância do pensamento, como Kardec diz logo no início desse capítulo. Como é que a gente faz essa conexão, né, com o alto, a partir de que tipo de pensamento, não é? Então, buscar discernir as respostas que vêm é fundamental, porque nem tudo que a gente quer num determinado momento vai ser bom para nós. E aí, para a gente ir se encaminhando para o final, que a musiquinha já está me avisando que a gente está acabando aqui, Joana nos dá uma sugestão muito interessante. Vocês viram a intimidade que eu tenho com a Joaninha, né? Joana de Anjos, muito bem. Ela diz, no momento vazio, ora. Sabe quando a gente está à toa? Ai, que tédio, não tem nada para fazer, procura na televisão, não acha nada. Ai, ore. Entra em contato com a espiritualidade maior, superior. Faz daquele momento um momento de abertura para ideias renovadoras, para ideias positivas, para intuições, não é? Porque, como ela diz, o contato com o alto traz paz e alegria de viver. Porque esse é o objetivo, a divindade, o Pai não espera de nós outra coisa senão aprendermos a viver bem. E a prece é uma forma da gente entrando em contato com isso, recebendo as orientações para nos encaminharmos com isso. Orar é comungar com Deus, como ela fala. E quando a gente comunga, a gente divide. A comunhão é o estar junto. Com, a palavra já começa com, é esta união com. E para realmente
encerrarmos, né, vamos lembrar que orar não é só através das palavras. Ela cita Tolstói nesse capítulo, né, que era um filósofo, escritor russo, e ele dizia: arar é orar. As nossas boas ações geram boas vibrações e nos colocam em comunhão com Deus. Então nos lembremos disso, os nossos atos, as nossas intenções, a maneira como nós agimos também são formas de orar, no sentido de estarmos, de nos encaminharmos cada vez mais para essa comunhão com Deus. E ela é tão importante que, para encerrar, eu vou me permitir usar exatamente a frase que Joana de Ângeles usa nesse capítulo, também para encerrar. Ela diz: após atender as multidões, com as necessidades, né, Jesus curava, consolava, acolhia, bendizia, enfim. Ela diz: após atender as multidões com a sua desordem e os seus comentários sem bom senso, Jesus recolhia-se para orar a Deus no silêncio do deserto. Se Jesus, o Cristo, o construtor planetário, não abrir a mão dessa comunhão com o Pai, quem dirá nós o quanto precisamos, não é? Então fica aqui o convite para que nós reflitamos um pouco mais sobre a importância da prece, desse instrumento que temos, gratuito, sem lugar, sem fórmulas, a não ser o desejo genuíno e amoroso do coração de entrar em comunhão com o Pai e receber intuições, orientações para o bem viver. Eu agradeço a atenção de vocês e agora peço que nos preparemos, abrindo as nossas mentes e corações para mensagens do nosso amigo mentor da noite. Seja bem-vindo, caro irmão. Boa noite, obrigada. Estou muito agradecida pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa reunião pública de Evangelho, nesta casa que também é a minha casa de coração, a minha casa onde também eu pude aprender como lidar com minhas emoções, meus sentimentos, como elevar o meu pensamento numa prece. E hoje estou aqui para dizer para vocês que a prece me fez renascer. Renasci para ser uma nova pessoa. Andava pela vida sem compromisso. Não tinha compromisso com religião, não tinha compromisso com os bons pensamentos, as boas ideias. E assim eu andava pela vida, sem respeito, muitas vezes, pelas pessoas e automaticamente por mim mesma. Mas fui aprendendo com o tempo, quando chegava a dor e eu procurava entender o que era esse sentimento dentro de mim, porque ele me deixava tão incômoda, insatisfeita, chorosa, repetia muitas vezes palavras desconexas, palavras que me deixavam mais tristes, sem dizer àqueles que estavam à minha volta que precisavam não, que suportavam todo esse meu tédio, todo esse meu desprazer, toda a minha confusão mental. E cheguei um dia, graças a Deus, a esta casa espírita. Com muita alegria, fui recebida pelos irmãos daqui e obtive a seguinte informação: irmã, confia e vai seguindo o tratamento. Faça as suas preces
que as coisas vão se modificar para melhor, pode acreditar. E foi para mim preenchido num textinho que recebi a seguinte informação: fora da caridade não há salvação. E eu pensei comigo, como praticar a caridade se quem precisa sou eu? E agora, ouvindo a irmã falar que a oração ilumina a nossa mente, cheguei em minha casa e fui fazer a minha oração. Levei meu pensamento da minha maneira, ainda sem preparo espiritual, da maneira daquele descrente, mas já estava percebendo que eu era uma necessitada. E a partir desse momento, sem entender, eu estava sendo humilde. E na humildade, eu consegui orar e fui atendida. Voltando a esta casa, recebendo assistência, ouvindo os evangelhos, voltava, fazia minhas orações. Fui me tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde, primeiramente, respeitando melhor as pessoas ao meu redor e, consequentemente, eu me respeitava. E pude sorrir, sentir alegria, felicidade, a mudança. Acreditei que realmente eu estava recebendo o amparo de Deus. E assim continuei caminhando por essa vida mais feliz, mais confiante, procurando fazer a caridade desinteressada. Essa é um pouquinho mais difícil, porque requer de nós o desprendimento, aquele que nos liga a Deus apenas, né? Praticar o bem sem olhar a quem, praticar o bem sem esperar recompensa. Mas eu consegui também, muitas vezes, praticar a caridade desinteressada, e a alegria se tornou maior, porque eu pude encontrar a Deus no sorriso de pessoas que necessitavam como um dia eu necessitei. Muitas vezes eu apenas ouvia, outras vezes abraçava, outras vezes era só um sorriso, e outras vezes eu nada dizia, mas percebi que de mim emanava uma energia diferente, e essa energia cativava muita gente. Eu estava me tornando uma pessoa realmente melhor, e eu pude perceber isso. Eu estava me modificando, o meu sentimento já era em benefício do outro. E com o tempo eu nem lembrava mais do que passei da minha dor, porque eu já vivia um pouquinho fora de mim. A espiritualidade começou a me envolver, a me transmitir pensamentos bons, de fraternidade, e por esse mundo eu comecei a adentrar com muita alegria, com muito prazer. E assim, queridos irmãos, começou numa prece, aquela prece tímida, aquela prece descompassada, até que um dia ela se tornou coesa, uma prece grande, envolvente, que me salvou de uma vida não muito contente. Gratidão, né? Gratidão a essa casa, gratidão a Deus, primeiramente, e a mim mesmo, porque eu consegui vencer um pouquinho o mundo. Que Deus nos abençoe e nos permita estarmos cada dia mais presentes com Ele. Boa noite para vocês, queridos irmãos da fé, queridos irmãos desta casa.
Que Deus abençoe a todos e nos abençoe para uma vida de muita abundância. Boa noite. Irmã querida, que mensagem mais acolhedora e que nos enche de esperança. Que Jesus a abençoe e seja sempre bem-vinda a esta casa. Nossa gratidão por essa partilha, nos lembrando do quanto a nossa comunhão com Deus pode nos transformar profunda, alegre e amorosamente. E é nesse estado de espírito que eu nos convido agora a elevarmos os nossos pensamentos ao Pai, numa prece simples, singela, mas cheia de muita gratidão. Gratidão pela vida, pelos corpos saudáveis, pela capacidade de ver, de ouvir, de falar, de abraçar, pela capacidade, Senhor, de entender a grandeza do seu amor, ainda que da nossa forma, do nosso jeito. Obrigada, Senhor. Obrigado por esta casa, por todos os nossos irmãos que aqui chegam, encarnados e desencarnados, por todas as experiências que nos tornam cada dia mais conscientes da sua bondade. E é com a alma imensamente feliz e agradecida que humildemente vou pedindo que essas energias cheguem a todos os corações humanos, levando paz, esperança, força, para que todos juntos um dia possamos, neste planeta azul, agradecer-lhe somente, louvando todas as suas benesses, toda a sua beleza e generosidade. E assim, imensamente agradecidos, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo o mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.